Olá, paz seja convosco. Graças a Deus, mais uma aula. Estamos chegando ao final do ano, ao final também do curso, né? Que Deus possa assim nos capacitando, nos abençoando. Vamos falar sobre a ética. Devemos viver com ética em todas as áreas. Vamos estar orando para dar início. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, vem, Senhor, nos ajudar, nos dar capacidade, sabedoria, humildade. Deus, e que possamos praticar o que aprendemos nessa matéria. Nos ajuda, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Página 9, capítulo 1. Ética e os conceitos gerais. O que é ética? Ética é uma palavra de origem grega que tem duas origens possíveis. Éteos, com é curto, que significa costume, e com é longo, prolongado, que significa propriedade do caráter, ou modo de ser de uma pessoa. A ética também está relacionada à moral, que são regras, que são leis, que são colocados, impostos, colocados para que a sociedade, para que as pessoas, os indivíduos vivam harmoniosamente. A ética está ligada à moral, para que todos vivam com sentimento mútuo de justiça social e com aperfeiçoamento do ser humano. Podemos dizer ainda que a ética deve ser um conjunto de regras, princípios ou maneira de pensar que guiam ou têm autoridade de guiar as ações de um grupo em particular, o que chamamos de moralidade, ou o estudo sistemático da argumentação sobre como devemos agir, e deve servir para que haja um equilíbrio e um bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Portanto, está intimamente relacionada com a justiça social. Então a ética vem para trazer equilíbrio, para que ninguém saia prejudicado. A ética vem para que a justiça seja feita, né? Em todas as áreas da nossa vida. Muito boa essa palavra, muito bem colocada, né? A ética vem para trazer equilíbrio ao comportamento humano. O objetivo da ética, página 10, esse é o meu parecer, é nos fazer pensar antes de agir, para nos comportarmos com justiça, seja qual for a situação. Aquela luzinha vermelha que fica na nossa mente, no nosso consciente, né? E sempre que a gente vai tomar uma decisão, vai falar algo, vai agir, ela acende. A atenção, isso é a ética. Para que nós tenhamos atenção no que vamos fazer, no que vamos falar, de que forma vamos agir, para que a gente possa agir, fazer e falar com ética, com a comunidade, com os colegas de trabalho, seja colega de escola, seja onde for, né? Devemos procurar viver com ética, com justiça, com equilíbrio. Através dos séculos, a busca da felicidade tem sido o combustível que move a humanidade. O ser humano procura satisfação de inúmeras maneiras, seja pela realização profissional, aquisição de bens materiais ou qualquer outro modelo de felicidade que a sociedade lhe imponha. Mas seja como for, em todos esses objetivos, encontramos uma semelhança, que é encontrar a felicidade, ainda que à custa de medidas inadequadas. Infelizmente, né? Todo ser humano, felizmente, quer felicidade, mas infelizmente, à custa, né? Agora nós estamos na época política, e quantas famílias, quantas pessoas vão agir sem ética, né? Se corromper com os políticos que são corruptos. Muita gente, cidadão de bem, pessoas do bem, que vão se corromper por pouca coisa, vão agir sem ética, né? Na questão de venda de voto, na questão de se envolver com coisas erradas na eleição, que não é o nosso caso, em nome de Jesus. O ser humano é movido por uma infinidade de sentimentos e emoções que são conduzidos pela razão da busca dos seus objetivos e desejos. Isso se agiganta numa sociedade em que esse ideal está cada vez mais condicionado a fatores coletivos.
do que nos interesses individuais, que por sua vez gera um conflito entre ser individual com o coletivo, onde podemos observar diferentes caminhos utilizados na busca desenfreada pela felicidade. É verdade, né? A gente vê pessoas... Vamos falar um pouco sobre a vida material. Pessoas que ganham muito pouco, mas têm assim, um nível de vida além do que deveria. Não é nada da nossa conta, mas a pessoa que ganha um salário mínimo compra um carro de 60 mil. É meio complicado, né? Mas o que acontece muito é que as pessoas deixam de viver individualmente e passam a viver conforme a sociedade estimule que ela viva, né? A pessoa ganha às vezes um salário mínimo, quer ter um celular de 3 mil, 7 mil, 5 mil. Eu acho isso absurdo e até antiético, porque colocar o braço onde alcança, né? Infelizmente a inveja, o marketing, né? As pessoas usam o que está na moda. Isso é bem complicado isso. Muita gente hoje, o índice de inadimplentes é terrível, porque às vezes o vizinho está com um carro novo, eu vou comprar um carro novo. E as pessoas, porque a sociedade age dessa forma, muita gente é influenciado por isso. Infelizmente, né? É bem melhor nesse momento ser individual, viver a sua vida da maneira que Deus permitir, da maneira, né, colocar os braços, o chapéu onde o braço alcança. Mas muita gente entra por esse caminho aí. E pessoas que às vezes fazem até com medidas inadequadas, infelizmente, né? Burlando o trabalho, burlando o horário, burlando caixas, burlando... Infelizmente, é uma grande realidade. No nosso país é cultura, né? Tirar vantagem de tudo. Se você for ver as crianças fazendo um negócio, trocar um lápis, trocar uma caneta, trocar uma borracha, a grande maioria, toda regra tem exceção, só quer tirar vantagem. E tirar vantagem é falta de ética, é agir com injustiça. Infelizmente o Brasil, nisso aí, vamos orar para que mude, para que as coisas melhorem, para que o comportamento do nosso povo melhore. Como o homem é um ser social e não vive sozinho, tornou-se necessária a criação de normas para mediar sua relação com os demais membros da sociedade e criar a lei para reger o exercício da liberdade. Infelizmente, em mínimas coisas, vou dar um exemplo. Hoje, alguns pais que envelheceram são abandonados pelos filhos. Abandonados literalmente. Os filhos trabalham, vão embora e eles ficam à mercê. Alguns colocam num asilo, numa casa de repouso, para que o pai e a mãe viva, tenha quem cuide, tenha quem dê o alimento, tenha quem lave a roupa. Mas alguns são mesmo abandonados. E isso é crime hoje. Teve que virar lei, né? Abandono de incapazes, abandono filho também, que são largados pelos pais. O pessoal agir sem ética, sem amor, sem carinho. Infelizmente teve que virar lei para que as pessoas vivam com ética. O filho que abandonar o pai idoso, o pai que abandonar o filho menor, né? Teve que virar lei isso, né? Virar crime para que as pessoas obedeçam o que é correto, o que é ética, o que é viver com ética, o que é viver fazendo a coisa certa. Infelizmente, né? E também estamos vivendo assim um mundo de perna pro ar. Muita coisa que para nós é ética, é correto, né? Estão criando leis aí absurdas com as ideologias de gênero, etc, etc. E vamos ver onde é que isso vai parar. 1.3, o conceito do bem e do mal. Eu até discordo um pouco do conteúdo, né? Mas vamos lá. O bem é a qualidade de excelência ética que leva a uma melhor compreensão do amor, da irmandade, da humanidade e da sabedoria. Portanto, é um conjunto de boas ações que resultam na conscientização sobre a existência, tanto do ponto de vista material quanto espiritual. Até uma definição boa do bem. O mal. Mal, por sua vez, é o depositário dos contrários.
esse conceito se aplica tanto na filosofia quanto na religião e na ética. Eu achei que faltou um pouco de Bíblia, eu aí botei um pouco de Bíblia aqui no conteúdo, né? O bem a gente sabe que pertence a Deus, o Criador. E o mal, o livro vem até dizer que não foi bem definido ainda. Eu acho que ele foi infeliz nessa colocação, que ainda não ficou bem definido acerca do mal, que foi só com a queda do homem. O homem com a queda começou a viver conhecendo o bem e o mal, sim. Mas em definição, o bem é Deus, pertence a Deus, as coisas do bem. São as duas leis que regem o universo. E o mal que nasceu, todos conhecem a história, com a queda do querubim, né? O mal, biblicamente, não nasceu com o homem. O mal nasceu no céu com a rebelião de um querubim. O querubim que Deus baniu, caiu. E aí agora ele veio e influenciou o homem também a fazer o mal. Então o bem pertence a Deus, a nós como os crentes que somos, né? E fica bem bíblico também esse conceito. E o mal a Satanás, seus anjos e o pecado, claro. O homem tem o livre-arbítrio e a livre escolha de fazer o bem ou o mal. Na página 11, a ética e moral. Muita gente confunde, vamos tentar clarear um pouco. É muito comum confundir-se ética com moral. Todavia, precisamos deixar claro que são duas coisas absolutamente diferentes. Ética, numa definição simplificada, significa a teoria e ciência do comportamento moral dos homens na sociedade. Enquanto que a moral deve ser compreendida como costume ou conjunto de normas e regras que se adquire com o passar do tempo. A ética é o aspecto científico da moral. Elas andam juntas, né? Tem que andar juntos. Podemos sanar essa dúvida entendendo que moral é o conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. E estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. É isso aí. A moral tem caráter normativo e obrigatório e constitui um processo de formação do caráter da pessoa humana, levando-se em conta a forma como seus pais direcionaram ou não seus ensinamentos. Ela também pode ser adquirida pela educação, pela tradição, pelo cotidiano ou no meio onde se vive. Os filósofos antigos diziam que o homem é um produto do meio em que vive, ou seja, o local onde uma pessoa mora pode se tornar um forte influenciador do seu comportamento. Claro, toda regra tem exceção, mas na grande maioria isso é fato, isso é verdade. Tanto para o bem como para o mal. A moral estabelece regras que são assumidas pelas pessoas como uma forma de garantir o seu bem viver, independente das fronteiras geográficas, garantindo uma identidade entre pessoas que sequer se conhecem, mas utilizam este mesmo referencial moral comum. A ética, por sua vez, tem a função de investigar e explicar as normas morais, pois leva o homem a agir não somente por tradição, educação ou hábito, mas por convicção e inteligência, ou seja, enquanto a ética preocupa-se com a teoria, a moral preocupa-se com a prática e ambas se completam. O que eu falei da luzinha vermelha, a ética está sempre ali, para que a gente siga as regras, para que a gente cumpra a moral, para que a regra, a ética é a teoria e a moral a prática. Tem que andar juntas. E às vezes, para agir com ética, o preço é alto. Para fazer a coisa certa, o preço é alto, mas vale a pena fazer a coisa certa, né? O apóstolo Paulo, os homens da Bíblia, pagaram preços terríveis porque estavam com a verdade, defendendo a verdade e agindo com ética, né? Agindo com ética. Em cada sociedade, os indivíduos necessitam organizar o comportamento individual ou coletivo por normas que julgam mais apropriadas ou dignas de serem cumpridas. Cada cultura, cada país tem suas regras, tem suas normas que tem que ser cumpridas. Essas normas passam
então a ser aceitas como obrigatórias, fazendo com que o indivíduo compreenda que tem o dever de agir de uma ou outra maneira, e seu comportamento passa a ser então resultado das normas estabelecidas para toda a coletividade e não mais uma decisão pessoal, pois todo comportamento estará sujeito a julgamento. Peço desculpa, o barulho aqui na cidade está muito complicado. Graças a Deus que segunda-feira encerra esse barulho. É um barulho de fogos, moto sem descarga, tá uma desordem total. Não está tendo ética nenhuma a cidade aqui onde eu moro, infelizmente. Vamos lutar para que na próxima eleição haja com ética, né? Vamos nos manifestar aí na Câmara de Vereadores, fazer uma nota de repúdio, porque está complicado. Nos cultos, você gravar uma aula, você fazer, está bem complicado mesmo aqui na cidade. Mas vamos lá. 1.5. A ética na vida cotidiana. Continuando, página 11, 1.5. A ética na vida cotidiana. A racionalidade e a civilidade conduzem o humano a respeito mútuo, ao comportamento ético nos seus relacionamentos interpessoais, com a vida em geral e com o meio em que vive. A razão é a faculdade da alma, a que o homem deve o que é. Um homem não qualquer outro animal. O homem é o que é um homem e não qualquer um outro animal. Porque nós temos as faculdades mentais, né? A razão, né? A racionalidade humana, com todas as suas peculiaridades, particular só do homem, suscita ainda reflexões sobre a vida em sociedade e a interação social nos diversos meios sociais, onde o indivíduo exerce seus vários papéis. A alma e a consciência da ciência da conduta humana, o seu mais elementar conceito. Ética é o conteúdo moral da consciência, né? Na vida cotidiana, como se constrói uma conduta ética e como se pode combater condutas antiéticas. O ser humano, em sua constituição básica, é resultado de um demorado processo de ensino e aprendizagem, construído a partir de um legado cultural. Ninguém nasce mau, corrupto ou imoral, assim como ninguém está predestinado a ser santo. Portanto, o ser humano é um produto cultural resultante da moldagem de uma sociedade. Parece bem com aquela frase: o ser humano é um produto do meio. Realmente, né? O ser humano nasce e tem o livre-arbítrio. Não nasce para ser mal. Nós não queremos nessa predestinação. Nem nasce para ser santo. Existe o livre-arbítrio. Cada agrupamento social se norteia por um conjunto de valores. Todas as organizações possuem esses conjuntos. Eles precisam ser observados para o bem comum. Quando não respeitamos esses códigos de ética, estamos quebrando os ritos pré-estabelecidos e não estamos sendo corretos com os demais membros da sociedade onde estamos inseridos. Assim, a igreja existe os estatutos, existem normas internas, existem regras a serem cumpridas. E quando nos tornamos membros, aceitamos a declaração de fé, estamos sujeitos aos estatutos, às regras e à penalidade se errarmos, né? A ética no cotidiano está profundamente ligada ao respeito ao próximo, incluindo nesse perfil a cortesia, a honestidade, os princípios, que se traduzem em bom comportamento e nas situações cotidianas incluem respeitar opiniões alheias, ainda que sejam discordantes, não se apossar daquilo que não lhe pertence e outras atitudes básicas que fazem deste mundo um lugar melhor, como abrir uma porta, dar lugar a um idoso ou uma gestante no ônibus, ou simplesmente ser gentil como os demais motoristas no trânsito. Coisas que não são tão difíceis de fazer. Tem coisas que são muito simples,
muito fáceis de fazer e às vezes não fazemos, né? E a ética diz que mesmo que a sua opinião seja diferente da minha, né, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ouvir você, eu tenho que te atender, porque eu preciso viver com ética, né? A ética é educada, a pessoa educada ela age com ética, ela vai agir com ética, vai agir da maneira correta. Página 12, 1.6, a prova quadrupla. Muito interessante isso aqui. Eu tinha selecionado um versículo, encaixou bem legal aqui no texto. Uma das declarações relacionadas à ética mais conhecidas mundialmente é a prova quadrupla. A prova foi criada por Herbert J. Dillon em 1932 ao assumir a direção de uma empresa sediada em Chicago. A empresa estava na falência e Dillon procurou uma maneira de recuperar essa companhia e escreveu um código de ética para ser obedecido por todos os empregados da empresa. A prova quadrupla tornou-se referencial de ética das vendas, produção, propaganda e em todas as relações da companhia com seus comerciantes e clientes. A sua subsequente recuperação financeira foi creditada à aderência a esta simples filosofia. Eu não sei se esse camarada era cristão, mas o versículo que eu tinha selecionado cai bem com essa prova quadrupla. Ele dizia, número 1, do que pensamos, dizemos ou fazemos. Número 1, é a verdade. Número 2, é justo. Número 3, criará boa vontade em melhores amizades. Número 4, será benefício para todos os interessados. Aí me veio à memória Filipenses 4:8. Paulo falando com os irmãos, já no finalzinho ele fala: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, e se for digno de louvor, se houver excelência nisso pensai. Ou seja, o apóstolo Paulo ele nos orienta. Para mim esse versículo caiu assim como uma luva para a ética, né? E parece-me que esse camarada ou era cristão ou conhecia a Bíblia, porque caiu assim como uma luva esse versículo, né? Em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tem que ter amor. Se for digno, se tiver excelência nisso, se for digno de louvor, nisso pensai. Isso nos leva a refletir, já estamos encerrando, que nós devemos pesar o que vamos falar, pensar primeiro antes de falar. Existem pessoas que falam pelos cotovelos, não pensam, não pôr as palavras numa balança. Nas nossas atitudes, a gente vai estar agindo com mais ética, com mais cautela, com mais paciência, ter mais tempo para conversas, para acerto de contas, para os nossos relacionamentos. Número 4, será benefício para todos os interessados? Isso que eu vou falar vai fazer bem para nós, vai fazer bem para o relacionamento, vai criar estímulo em melhorar, em ter mais amizade, em melhorar o relacionamento. É justo eu fazer dessa forma? Eu vou estar agindo com a verdade se eu agir dessa forma, se eu fizer dessa forma? Seja qual for a área, né? Seja com professor na escola, seja na igreja com pastor, seja com irmão na igreja, seja na rua, seja no trânsito. Então, se a gente parar para ver essa prova quadrupla, ela é muito interessante, né? Estamos chegando ao final. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida e até a nossa próxima aula. Deus abençoe e um forte abraço.